Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Na companhia de Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, que Deus nos abençoe. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E operando as carrapetas, o Pablo. Ia falar Paulo. Será que é Paulo de Tarso, né? É o Pablo de Tarso. É ele. E na semana passada, quem nos acompanhou, nós estamos aí no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. Nós lemos o item 334, o primeiro parágrafo. Tá? Que trata das sociedades propriamente ditas. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Hoje nós vamos iniciar o terceiro parágrafo do item 334, dando continuidade ao nosso assunto, que foi bem denso na semana passada, acerca dessa questão de como se posicionar aí nas polêmicas, nessa dificuldade que existe da relação entre os membros de um grupo, mesmo quando o assunto se trata de questões morais. Quem não ouviu semana passada, vale a pena. Vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube tem o programa lá. Você digita Rádio Rio de Janeiro lá no YouTube, analisando os fatos, também está no YouTube. O Debate na Rio está no YouTube. Todos os programas Luz na Penumbra, com todos os livros de Kardec, estão no YouTube. Não tem um programa da rádio praticamente que você não vai encontrar no YouTube. E também o Livro dos Médiuns. Você acessa, tá com insônia, quer ouvir Paulo Renato, Miranda, Maria de Fátima Miranda e Eduardo? Vai lá no YouTube e digita programa Luz na Penumbra, e você vai encontrar lá o Livro dos Médiuns e todos os livros da obra de Allan Kardec. Vamos voltar aqui então, vamos dar sequência ao nosso estudo. No item 334, terceiro parágrafo, Allan Kardec diz: uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelo ensino dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, que é o que nós falamos aí na semana passada, né? Que às vezes a pessoa faz a colocação querendo impor a sua opinião. Seria não só viável, diz Kardec, mas também indissolúvel. A dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos leva a dizer que no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Interessante, Paulo Renato, que Kardec deixava aqui claro que ele entendia que uma sociedade, um centro espírita, ele, quanto menor, maior a possibilidade, né? É uma possibilidade de homogeneidade. E quanto maior, maior a dificuldade. Tem lógica, não é isso? Tem lógica pelos caracteres individuais, pelas diferenças de vivências, digamos assim, de cada um de nós. Todos nos achamos de posse da verdade, se não absoluta, porque seria um absurdo, que seria Deus, mas de posse de uma verdade relativa, mas muito extensa. Então, quando em grupos, mesmo estudando o Evangelho de Jesus,
à luz da doutrina espírita, de uma forma, às vezes, sutil, queremos impor as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, e, de alguma forma, nos sentimos um tanto quanto melindrados quando a nossa opinião, que às vezes realmente é uma coisa boa, é uma interpretação mais justa, mas que no momento não pode ser colocada em prática, e a gente acaba ficando melindrado e considerando se a opinião era boa, era justa, por que não foi colocada em prática, por que não foi levada adiante. Então, isso num grupo menor tem essas questões. Então, quanto mais se multiplica o número de pessoas num grupo, essas pessoas, repito, que têm as mesmas características que a nossa, claro que vão querer, mesmo que não queira, vão acabar criando dissabores, discórdias no meio do grupo. Então não adianta, no meu parecer, não adianta criar uma aparência de virtude, né? O dirigente da reunião, ele tem que saber que o grupo tem essas características. Se tentar impor uma fraternidade que não existe no grupo, o grupo não cresce como pessoa enquanto grupo. E o trabalho não melhora a sua qualidade. Então, não adianta, no meu parecer, o dirigente do trabalho, o dirigente da casa espírita, falar, gente, olha a fraternidade, vamos fazer silêncio, porque ele vai impor a fraternidade e o silêncio ali pontualmente, mas não vai resolver um problema com os trabalhadores da casa. A gente falando de trabalhadores, né? Então, a situação fica um tanto quanto difícil quando se tenta camuflar as dificuldades naturais de cada um. Porque, repito, não se vai estar construindo uma equipe boa, sólida de trabalho. Do trabalho que poderia, na expressão de Kardec, durar para sempre. Né? Evidentemente que o trabalho nenhum dura para sempre, porque a Casa do Caminho tinha os apóstolos e não durou para sempre. Construção material nenhuma dura para sempre. Eles são mecanismos, são meios de experiências para o espírito. Porque tudo mais passa, como disse Jesus, né? Então é importante que o dirigente de uma reunião ele saiba que ele não está ali numa função maior de preservar o trabalho em si. Pode parecer paradoxo, contraditório, mas ele tem que trabalhar para o trabalho existir, dar uma qualidade cada dia melhor ao trabalho, mas ele tem que ter na cabeça o seguinte, ele está ali no tratamento de almas. Porque, repito, a Casa do Caminho sumiu, desapareceu. A igreja de Antioquia, da Síria, porque tinha Antioquia, se eu não me engano, da Cilícia, mas a da Síria tinha grandes feitos, grandes apóstolos. Se não me engano, que foi de lá que Paulo saiu com a incumbência dos espíritos, junto com Barnabé, para pregar em outras regiões. Então, Paulo sempre elogiou muito aquela igreja. Mas quando ele saiu de lá, teve problemas. As pessoas começaram a absorver valores que não eram aqueles que ele havia ensinado. Então, o dirigente de uma reunião mediúnica, de uma reunião, qualquer reunião da Casa Espírita, o diretor da Casa Espírita, ele tem que estar acima, repito, das atividades em si. Porque pode parecer redundante, mas é necessária a redundância. Porque aquelas pessoas não se reuniram ali ao acaso só para fazer uma tarefa. Elas se reuniram para aprenderem determinados valores necessários à sua vida de espírito. Porque quando elas forem embora, elas têm que sair com algo de bom daquela reunião. Elas não podem sair pior do que quando chegaram ou do jeito que chegaram. Tudo que chega às nossas mãos, diz os espíritos, a gente tem que aperfeiçoar. A gente sempre relembra nos nossos estudos, aqui mesmo na rádio, da parábola dos talentos. Que eles foram, quem recebeu os talentos, foi convidado a multiplicar o que recebeu. Então, quando a gente só tem foco para a reunião em si, que a reunião tem que andar bem, tem que multiplicar, vamos criar reunião na casa, vamos criar 1, 2, 3, 4, 5, a gente acaba não contribuindo nem para o crescimento do outro e nem para o nosso próprio crescimento. A gente joga um pano por cima e cria a aparência da virtude, cria a aparência da fraternidade, mas as pessoas em si não cresceram. E quando têm oportunidade de se mostrarem tal qual ainda são, porque não foram trabalhados para isso, nessas reuniões mais íntimas, mais informais, em que a vigilância pessoal é diminuída, a gente observa companheiros ferindo um ou outro
magoando com palavras, cobrando determinadas situações que aparentemente tinham sido resolvidas. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam o que deveriam aprender, não foram talhadas, não foram estimuladas a um crescimento, a uma melhora na maneira de interpretar e de se relacionar com o grupo. Miranda, tem pessoas nos ouvindo, né? Lembrando, você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é na companhia do Paulo Renato, que você ouvia falar, da Maria de Fátima Miranda. E nós estamos no capítulo 29, o item é o 334, que nós terminamos de ler, e estamos comentando. E tem pessoas que estão nos ouvindo, Miranda, e estão pensando assim, poxa, mas Kardec está dizendo aí que o ideal é uma casa menor, né, onde a homogeneidade terá uma possibilidade maior de se fazer. E a pessoa fala assim, mas eu frequento uma casa grande, uma casa que tem muitos médiuns. Isso não quer dizer que essa casa não possa realizar bons trabalhos, não é mesmo? Não podemos generalizar, não é? Ele deixa claro que pela dificuldade que temos de nos organizar em grupo no objetivo maior do Cristo, o grupo menor exige uma facilidade maior de uma sintonia no objetivo. Existem grupos menores que de vez em quando também têm conflito, não é? Justamente por conta de tudo que Paulo Renato acabou de pontuar. Existem casas com um número maior de companheiros, tanto aqueles que vão assistir quanto os que se reúnem na tarefa, que tem uma diversidade de trabalhos em horários diferentes. Existem casas em que os médios todos não se conhecem, não é? Mas isso também por conta do quê? É que um vai num dia da semana porque não pode o outro que está trabalhando. Mas aquele que vai naquele dia, ele vai com boa vontade e ele está se esforçando para estudar e ele procura se controlar na hora de lidar com o conflito. Então você vai encontrar centros grandes, com um número muito maior de pessoas, onde o trabalho do bem acontece. O trabalho do bem acontece, não resta dúvida. Porque se afirmarmos o contrário, estamos de alguma forma colocando em terra o trabalho de vários companheiros aí, porque esses grupos existem. Agora, o que acontece é que aquele grupo que tem a tarefa na segunda, tarefa na quarta, tarefa na quinta, no sábado, e aqueles que não se encontram frequentemente, se estiverem indo ali para estudar o Evangelho e tirar o conceito da moral para aplicar na própria vida, eles não vão ser peso em lugar nenhum. Foi tudo que nós colocamos aqui. Nenhum grupo está reunido por acaso, seja ele grande ou pequeno. Agora, qual é o meu objetivo ligando naquele grupo? É aprender a me conhecer. Não vamos com isso dizer que ali somos todos irmãos e um por todo, todos por um, porque pensamos situações e sentimos diferente também. Mas não podemos fugir ao respeito ao outro. Mesmo discordando do companheiro, ele é o meu companheiro. Não é? É esse o grande desafio num grupo grande. Porque se você tem uma reunião onde tem 30 tarefeiros, você vai ter que saber lidar, porque no momento de estudo, um pode fazer uma observação que não tem nada tão pertinente àquilo, e você vai ter que ter o tato de valorizar a participação daquele companheiro, a presença dele, mas sabendo enfatizar aquilo que se faz necessário para o objetivo do estudo. Então, é um desafio maior. Os grupos menores, somos mais quase que uma família. Então, um pode dizer para o outro, não, mas não é bem assim não, olha, sabe, em tal lugar, tem assim, 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 tal palestra, e aí vai. Porque a dificuldade nossa é o que nós vemos em sociedade. A família é a célula básica da sociedade. Olha, a harmonização dentro da família, nem todas conseguem, então nós vamos encontrar uma sociedade que nós compomos hoje aí. Totalmente diversificada, onde o valor do outro é desvalorizado, e os conflitos que nós vivemos na Terra. Trazendo isso para a instituição espírita, tem grupo muito pequeno fazendo trabalho excelente, mas tem grupo pequeno onde o conflito está lá, porque o conflito é daquele que precisa se educar. E aí lembramos do André Luiz, quando os méritos de uma equipe, de um grupo acontecem, é Jesus trabalhando a pedra que nós somos. Mas quando as dificuldades aparecem, não é de um, é o grupo que está ali reunido que precisa daquela lição e aprender a lidar com ela. Tem grupos enormes, casas mais amplas, onde o trabalho do bem acontece, mas o desafio é maior. O desafio é maior. A gente lembra da questão de gestão empresarial. A pessoa fala assim, puxa, deve ser difícil gerenciar uma grande empresa. Aí, dentro desses nossos argumentos, é tão difícil quanto gerenciar uma pequena empresa. Mas às vezes a pessoa se acomoda
no tal discurso de que eu sou um microempresário, né? Mas microempresário seria um empresário pequeno. Não existe essencialmente um microempresário. Existe um empresário que ele gerencia uma empresa pequena ou uma empresa grande, né? Então, às vezes, para a pessoa se desculpar e falar assim, não, mas eu sou microempresário, aqui eu posso fazer. Então, não existe isso, não deveria existir isso na casa espírita, seja nos núcleos menores ou nos núcleos maiores. Se a pessoa se predispôs a dirigir uma casa, a fundar uma instituição espírita, ela tem que gerenciar as casas, a fundação dela, como se fosse um grande grupo. Constituir a casa de recursos, digamos assim, jurídicos, de recursos intelectuais, de modo que a casa possa crescer sob um alicerce sólido. Inclusive, aí, na sugestão de Kardec, na formação dos espíritas lúcidos. Porque a pessoa funda uma instituição espírita, aí precisa de gente para dirigir reunião. Aí pegam daqui, pegam tudo dali, pessoas que têm outros hábitos, outras interpretações, outras maneiras de ver, de sentir a doutrina espírita. Coloca a pessoa no trabalho sem explicar para ela que aqui é diferente. Aqui nós vamos pensar assim. Como ninguém falou como deveria se conduzir naquele espaço específico, a pessoa vai se manifestar tal qual os instintos, as tendências delas anterior. E às vezes a gente com o pretexto da caridade, eu não devo ferir, não devo magoar, deixa que a coisa se desenvolva, que a situação que pode gerar um conflito se desenvolva. Até que uma hora a situação vai estar tão, digamos assim, complicada que se vai ter que tomar uma posição mais radical, mais rígida, mais positiva e que nesse momento fere. Aí a pessoa fala, mas do jeito que está eu não poderia deixar continuar. Mas tanto o bem quanto o mal é uma construção demorada, lenta. Por que não fez as observações quando a situação estava se iniciando? Então é um trabalho realmente difícil de gerenciar, seja grupo grande, grupo pequeno, mas, repito, quem está à frente da gestão da casa, da gerência da casa, da administração da casa, tem que pensar nisso. Ele não está ali para criar trabalho e colocar gente no trabalho. Ele está ali para gerenciar pessoas, fazer com que as pessoas cresçam em determinados valores e na convivência aprendam a conviver com as diferenças pessoais, mas aprendam a conviver para que trabalhem em torno de um objetivo comum. A casa tem que saber qual é o objetivo comum da casa. É só fundar trabalho? Só abrir reuniões? Aí fica mais complicado. Quando se tem a ideia de que se está trabalhando para Jesus, que está trabalhando na divulgação da doutrina espírita, que todos nós temos necessidade de determinados aprendizados, determinados valores. Quando se tem os objetivos em mente, é mais fácil conduzir um grupo pequeno ou um grupo grande. Mas se a gente também não sabe para onde está indo, a coisa se complica. Aí tem, acho que é a Joana de Anjos que fala, um desses benfeitores espirituais, que dizem que às vezes um grande trabalho é só movimento de superfície. Mas a gente também pode transportar ensinamento para o pequeno trabalho. Sim. A pessoa está num movimento de superfície, ela mesma que eu digo, a direção do trabalho, ela mesma não sabe para onde está indo. Ela não tem o norte. Os judeus, quando saíram do Egito, depois de 430 ou 450 anos, conforme o autor, eles sabiam para onde ir. Eles iam para a terra de Canaã, aquela terra que dava leite, mel, com fartura. A terra prometida. A terra prometida. Eles tinham norte. Se não tivesse, estavam rodando no deserto até hoje. Então a casa espírita, a direção da casa espírita tem que saber para onde está indo, para onde ela arruma. Porque senão ela se perde nesses interrelacionamentos. Sim. Aí fica difícil controlar, fica difícil dar uma boa direção aos trabalhos e fica difícil se conviver em paz com as pessoas. Aí dá margem a melindres, as questões pessoais, passa um a olhar o companheiro de uma forma diferente. Gera uma adversidade. Estão presentes fisicamente no trabalho, mas ausentes espiritualmente do mesmo. Um outro ponto importante aqui no finalzinho do item 334 é quando Kardec fala da importância desses grupos se corresponderem, se visitarem. Eu lembro que o movimento espírita, ele estimula muito isso. A unificação. Através da unificação.
E a casa espírita que fica isolada, a casa espírita que não conversa com a outra casa espírita, que não vai a encontros, que não participa de seminários, de congressos, ela acaba ficando deficiente, porque talvez até nesse rumo que diz aí o Paulo Renato, de encontrar um rumo, esse rumo não é isolado, ele é um conjunto. O que as pessoas estão pensando? Eu me recordo de uma presidente de uma casa, a falecida Dona Aurora de Jesus Castro, presidente do Centro Espírita Maria Madalena, e ela gostava muito desse movimento de unificação. E toda vez que ela tinha alguma dúvida, seja doutrinária, seja na administração da casa espírita, ela ia até as outras casas, conversar com outros dirigentes para poder verificar se ela estava no rumo certo. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, acredito que em vários estados do Brasil que são adesos ao movimento de unificação, os conselhos. Então, nesses conselhos, representantes de casas espíritas vão para determinado conselho trocar experiências. E isso é bom para todo mundo, não é, Miranda? Até mesmo para integrar. Foi o trabalho do Dr. Bezerra, né? Junto à unificação. Por quê? Por conta da troca. Olha, um grupo pequeno já enfrenta a sua luta, porque conviver já é um desafio. Nosso objetivo na Terra é esse, aprender a conviver para nos educar, não é? Mas aquela luta pacífica, não é? É uma luta que deve ser pacífica, porque a diversidade vai acontecer, não precisa ser a diversidade, não é? Quando faz esse intercâmbio, existe uma troca, até de experiência, para saber como lidar com algo que o pequeno grupo está enfrentando e o outro já enfrentou. É por conta disso que ele orienta esse intercâmbio aqui. A gente lembra da Caravana da Fraternidade, com Leopoldo Machado, Francisco Spinelli, acho que Leopoldo Cine. Tinha um grupo bom lá, que era um trabalho, né, acho que foi em 1950, por aí, para consolidar o Pacto Áureo. Quer dizer, foi as visitas que se fizeram a outros estados, o pessoal saiu de um estado para outro, visitando os companheiros, conhecendo seus trabalhos, fazendo aquele trabalho de convencimento para que se unissem os espíritas em torno de um objetivo comum. Então a gente pode, em situação diferente, mas reviver essa caravana da fraternidade de modo que os centros espíritas não fiquem isolados nas suas atividades, que são todas elas complexas, e não fiquem achando que a situação conflitante só existe na sua casa. Sim. Porque ela existe em todas as outras. O grupo maior, como se foi exposto aqui, naturalmente tem tendência a ter dificuldades maiores. Mas só ampliou a dificuldade, mas a dificuldade é a mesma, a natureza da dificuldade é a mesma. A necessidade. E aí estamos nos lembrando, quando nós vamos estudar a respeito, no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala dessa comunidade que dirige o nosso sistema solar. Essa comunidade é composta por espíritos igualmente puros. Mas deve existir um intercâmbio entre esses sistemas solares, não é? Porque também tem aquela outra que dirige a galáxia. Então, aquela comunidade que dirige um sistema solar tem o patamar de moral daquela que dirige a galáxia, porque na moral não pode haver divergência. Mas a experiência do que dirige o sistema é um, o que dirige a galáxia é outro. No entanto, quando esses sistemas interagem, essas comunidades interagem, vão se capacitando para mais tarde estar no topo de uma galáxia, não é? Tanto no macro quanto no micro, mas o foco precisa ser preservado. Aquilo que você falou, o microempresário ou o grande empresário tem que pautar nos mesmos valores de dignidade de empresário, do contrário não sai daquele estágio. Estamos chegando aí ao final do nosso programa, Paulo Renato ansioso, olhando ali para o cronômetro, mas o relógio é implacável. Mas não tem problema, Paulo Renato, fique tranquilo, semana que vem daremos continuidade, não somente o Paulo Renato, a Miranda, eu, mas sobretudo vocês aí, que acredito estão também nos acompanhando nesse estudo do Livro dos Médiuns. Semana que vem iremos dar início ao item 335, tá bom? Do capítulo 29. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui estamos novamente para essa caminhada que é o estudo da Revista Espírita. Vamos ao retrospecto do programa anterior. Nele demos sequência ao estudo da matéria Escolhos dos Médiuns, ou seja, aos obstáculos, as dificuldades que os médiuns enfrentam no exercício da mediunidade. Esse assunto foi tratado por Kardec no exemplar de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Falou-se do risco de um médium se deixar fascinar por algum espírito e se tornar joguete nas mãos dele. Ressaltou-se que é de boa orientação mobilizar-se alguém esclarecido e experiente, não envolvido diretamente ali naquele relacionamento do espírito desencarnado com o médium, para que essa terceira pessoa, então, analise o que está ocorrendo, enfim, faça uma verificação para concluir se está tudo dentro daquilo que precisa ser. Mais uma vez, Kardec ressalta que a ciência espírita exige estudo longo, assíduo e perseverante, não apenas dos fenômenos, como também e sobretudo dos costumes do plano espiritual, ou seja, como funciona o mundo espiritual, como é que os espíritos se comportam no mundo espiritual, como é que ao desencarnar nós na pátria espiritual pensamos, agimos. Enfim, esse conhecimento faz parte do campo de ação próprio da doutrina espírita. Finalmente, no final do programa anterior, enfatizou-se a fundamental importância de se examinar o conteúdo moral das comunicações. Por mais que se tenha espírito científico para se pesquisar uma comunicação mediúnica, ou de efeitos físicos, ou de efeitos inteligentes, é indispensável que a gente sempre procure entender se existe, e normalmente existe, um conteúdo moral nessas comunicações e que conteúdo moral é esse. Vamos prosseguir então no estudo da substanciosa matéria de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Vamos voltar então ao texto da revista. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este é para os médiuns um escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. É o orgulho que lhes dá a crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam, porque se vangloriam de certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz, eu sou fulano, inclinam-se e não admitem dúvida, porque seu amor próprio sofreria se sob tal máscara encontrasse um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito percebe e aproveita o lado fraco do médium, lisonjeia seu pretenso protegido, fala-lhe de origens ilustres que o infunam ainda mais, prometendo-lhe um futuro brilhante
honra e fortuna de que parece ser o distribuidor. Parece ser. A ênfase foi nossa. Se for necessário, mostra por ele uma ternura hipócrita. Como resistir a tanta generosidade? Numa palavra, ele o embrulha e o leva pelo beiço, como se diz vulgarmente. Sua felicidade é ter alguém sob sua dependência. Então Kardec menciona que a maior entrada que um médium pode dar a um espírito inferior é o próprio orgulho dele, médium. Numa linguagem mais de hoje, de 2004, muito usual no meio espírita, se usa a palavra brecha. Então a maior brecha que um médium pode oferecer a um espírito inferior para que invada o seu psiquismo e o prejudique muito, mas muito mesmo, é justamente o orgulho. É o orgulho que estabelece essa brecha do espírito. E isso é tão mais perigoso para o médium, quanto menos ele reconhece isso. Quanto menos ele aceita essa explicação de que o orgulho que ele possa ter é o maior perigo que ele corre, mais ele ficará vulnerável à ação do espírito inferior. A crença cega na superioridade do chamado guia espiritual também é uma coisa decorrente disso, do orgulho, da vaidade. Então o espírito, para conquistar a confiança do médium, usa nomes ilustres, não tem nenhum escrúpulo de usar um nome venerável para enganar o médium. E o médium, então, por amor próprio, ele não aceita contestação quanto a isso. Às vezes uma pessoa procura esclarecer: escuta, fulano, você diz que está recebendo aí mensagem desse espírito, mas esse espírito é um espírito de escola, foi um dos faróis da humanidade. Você tem certeza que é? O médium geralmente não gosta, já fica com seu orgulho, com seu amor próprio ferido. Então essa é uma técnica que o espírito usa. A lisonja, né? Kardec menciona que o espírito lisonjeia o seu pretenso protegido. Por quê? Porque ele fica ali elogiando o médium, assodando o orgulho, a vaidade do médium, e promete proteção, né? Há médiuns que consideram que, por estar debaixo da proteção de um grande espírito, eles estão livres de qualquer problema, livres de qualquer empecilho, de qualquer dificuldade. Então essa promessa de proteção que o espírito faz é uma promessa vazia, porque aquele espírito não tem uma evolução espiritual que possa significar mesmo proteção ao médium. E a verdade é que um espírito superior não nos protege com esse sentido que se costuma dar a esse relacionamento. Não é o espírito que fica nos livrando dos males. O espírito superior, a proteção que ele nos dá é nos dar boas intuições, ele nos alerta sobre os descaminhos que a gente queira inventar na vida. Enfim, o espírito superior, ele não nos protege como se nós fôssemos um privilegiado que estivéssemos debaixo da ação da espiritualidade maior para não termos percalços no mundo. Não, a gente enfrenta muitas lutas na vida. Os médiuns de grande projeção, de grande poder na sua faculdade mediúnica, também enfrentam. Os bons espíritos constantemente os alertam a respeito desse cuidado aí com pretensão, com vaidade, etc. E interessante é que Kardec usou uma expressão bastante coloquial, que até hoje aqui no Brasil, inclusive, se usa. O espírito embrulha e leva no beiço, ou seja, enrola e leva na conversa. E isso existe até hoje, espíritos que fazem isso, infelizmente, e médiuns
se submetem a esse tipo de espírito. Vamos continuar percorrendo as páginas da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Diz Kardec: interrogamos a vários deles sobre os motivos de sua obsessão. Um dos mesmos assim nos respondeu: quero ter um homem que me faça vontade. Então a pergunta foi endereçada ao espírito que obsidiava. E ele respondeu isso: quero ter um homem que me faça vontade, é o meu prazer. Quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para descobrir os seus artifícios e tirar a venda dos olhos de seu oprimido, isto é, do médium, parênteses é nosso, disse: lutarei contra vós e não tereis resultado, porque farei tais coisas que ele não vos acreditará. É com efeito uma das táticas desses espíritos malfazejos. Inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos ao médium. Jamais acontece coisa semelhante com os bons espíritos. Todo espírito que insufla a discórdia, que excita a animosidade, que entretém os dissentimentos, revela por isso mesmo sua natureza má. Seria preciso ser cego para não compreender isso e para crer que um bom espírito possa arrastar a desinteligência. Isso que Kardec está mencionando, infelizmente até hoje, acontece a espíritos que gostam de ter homens, pessoas encarnadas à sua disposição, às suas ordens. Então a criatura se coloca a serviço daquele espírito. Então o prazer tem um prazer grande, se sente realizado de submeter aquela pessoa ali de maneira tão fácil às suas ordens, às suas determinações. E também no parágrafo que acabamos de ler, Kardec alerta para um fato importante, é que realmente os espíritos, quando sentem que há pessoas mais esclarecidas que podem vir a ter uma atuação sobre o médium, de tal forma que aquele médium desperte para a realidade e possa então enveredar por um caminho de se livrar dessa subjugação por parte do espírito, esse espírito justamente procura redobrar as suas ações para que o médium não acredite no que aquela pessoa está falando. Em outras palavras, esse espírito procura ardilosamente jogar o médium contra justamente a criatura que tem condições de esclarecê-lo, de fazer com que ele se precate daquelas ações erradas, aquelas ações prejudiciais que o espírito está tendo sobre ele, médium, obsidiando, enfim, fazendo às vezes até enveredar por atitudes completamente ridículas. E uma das coisas que esse espírito faz é justamente procurar insuflar desconfiança no médium. O médium passar a ficar de pé atrás, digamos assim, justamente com aquela pessoa que tem condições de esclarecê-lo, que tem condições de desmascarar o espírito. Kardec, no parágrafo que lemos há pouco, ele dá uma ideia de como se pode ter assim uma avaliação da natureza do espírito que está atuando sobre o médium. Se ele insufla discórdia, se excita animosidade, se entretém discernimento, é claro que se trata de um espírito mau. E aí nós temos que aplicar o ensinamento evangélico. A boa árvore não pode dar mau fruto. A má árvore não pode dar bom fruto. Então, se um espírito que se diz superior, um espírito que se diz um guia protetor do médium, ele atua sobre o médium de maneira tal que, ao invés de estabelecer um clima de
de fraternidade, de amizade, de compreensão, de esforço no bem, ele provoca discórdia, animosidade, etc., esse espírito não pode de forma alguma ser um bom espírito. Vamos continuar no texto da Revista Espírita de fevereiro de 1859. Novamente, Kardec vai falar sobre o orgulho. Muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância, procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável. Daí, muitas vezes, um tom de jactância, de pretensão, ou uns ares de suficiência e de desdém, incompatíveis com a influência de um bom espírito. Aquele que cai em tal engano está perdido, porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem, e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para a sua ambição. Esquece que esse poder de que se orgulha pode ser retirado, e que, muitas vezes, só lhe foi dado como prova, assim como a fortuna para certas pessoas. Se dele abusa, os bons espíritos, pouco a pouco, o abandonam, e o médium se torna um joguete de espíritos levianos que o embalam com suas ilusões, satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte. Foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades, que sem isso se teriam tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares. Então Kardec ressalta, e isso é fruto da experiência, do que ele estava cansado de ver, que o orgulho do médium vai crescendo com o desenvolvimento da faculdade. Ele vai cada vez obtendo fenômenos, geralmente fenômenos assim mais retumbantes, e as pessoas então passam a superestimá-los. E eles então passam a se julgarem indispensáveis, passam a se julgarem importantíssimos. Então, usam de jactância, quer dizer, gostam de contar vantagens, né? Gostam de se mostrar mais do que os outros, têm assim pretensão de serem grandes médiuns, grandes servidores, grandes intérpretes da pátria espiritual. Têm assim aquela autossuficiência, não aceitam conselho, muito menos aceitam que se faça qualquer observação a respeito do conteúdo do que os seus chamados guias dizem. Olha assim com desdém pessoas que não se curvam à vontade daquele espírito. Essas atitudes, evidentemente, são incompatíveis, como diz Kardec, com a influência de um bom espírito. Um bom espírito não vai influenciar dessa maneira o médium, de forma alguma. E Kardec diz que esse médium, se colocando dessa maneira, está perdido. Por quê? Porque ele dispõe da faculdade mediúnica para utilizá-la na construção do bem. E aí, então, vem uma responsabilidade muito grande do médium. É o uso da mediunidade. Então, Kardec ressalta que aquele poder que o médium acha que tem, em grande escala, que faz, que acontece, ele pode perder. E os bons espíritos, eles, quando o médium envereda por esse caminho, é recalcitrante, não ouve bons conselhos, então ele deixa o médium. Agora, nesse particular, nós vamos ressaltar também a grande responsabilidade das pessoas que, ao invés de estudar espiritismo, de estudar mediunidade, por preguiça mental, por facilidade de ter médium irresponsável que responde a tudo quanto é pergunta, essas pessoas ficam se juntando a médiums, endeusando esses médiums, assodando cada vez mais a vaidade do pobre do médium. Enfim, cria-se aquela coorte ali
de encarnados em torno do médium. O médium, daí a pouco, fica realmente pensando ser uma maravilha mediúnica. É uma responsabilidade muito grande. É uma falta de caridade uma criatura se aproximar de um médium para ter esse tipo de atitude de estar insuflando a vaidade do médium, está elogiando, enfim. É uma falta de caridade. É estar colocando cascas de banana na frente dos passos que aquela criatura precisa dar, porque é realmente uma responsabilidade muito grande um médium que tem flagrantemente uma mediunidade que está ali evidenciada. Então a gente tem que orar por ele, pedir muito a Deus que o proteja, aos bons espíritos que o amparem e não ficarmos ali insuflando a vaidade do pobre do médium. Kardec também fala aí, nós lemos pausadamente a última frase do parágrafo. Kardec lembra a sua experiência com muitos médiuns. E ele, certamente com tristeza, ele escreveu que presenciou perda de preciosas faculdades de médiuns que poderiam ter sido excelentes médiuns, que inclusive poderiam estar com Kardec naquele trabalho maravilhoso de codificação da doutrina espírita e que, ao invés disso, se deixaram levar por vaidade, presunção, etc. E depois a mediunidade deu em água de barrela, como se costuma dizer. E é com muitas tristezas que nós vamos afirmar que, lamentavelmente, em 2004 também existe já um histórico, até nas hostes espíritas, de médiuns que começaram de uma maneira muito boa, depois de uma maneira espetacular e, infelizmente, depois foi uma tristeza. O companheiro passou a ser improdutivo e alcançou resultados péssimos até na sua vida pessoal. Nós vamos ler, sem comentar, um parágrafo da Revista Espírita. Tudo isso que dissemos se aplica a todos os gêneros de médiuns, quer de manifestações físicas, quer para comunicações inteligentes. Infelizmente, o orgulho, novamente Kardec falando sobre orgulho, é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer em nós e menos ainda em acusar nos outros, porque eles não acreditariam. E de dizer a um médium que ele se deixa conduzir como uma criança. Ele virará as costas, dizendo que sabe conduzir-se e que não vedes as coisas claramente. Enfim, Kardec mais adiante diz: neste caso os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais o médium evita as pessoas que o podem dar. Foge de uma intimidade que teme. Os espíritos, sentindo que os conselhos são golpes desferidos no seu poder, empurram o médium ao contrário para quem lhes alimente as ilusões. Preparam-se assim muitas decepções, com que sofrerá muito o amor próprio do médium. Feliz dele se não lhe resultarem ainda coisas mais graves. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, queridos amigos. Hoje tivemos, assim, até em alguns pontos do programa, um tom de tristeza. É porque temos mesmo tristeza com esse fato de vez em quando, sabermos de companheiros que desbarataram a sua mediunidade e, infelizmente, colheram frutos amargos. Nós estaremos de volta na próxima semana. Desejamos a todos muita saúde, muita paz e muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,